everybody! Olá, pessoal! Eu sou a professora Michele, mais uma vez aqui com vocês para a aula de inglês. Nós vamos dar sequência a várias aulas que nós temos produzido para vocês, pensando no inglês como uma forma de interação comunicativa. Eu já citei algumas temáticas associadas, por exemplo, a forma de você se deslocar, o transporte. Já falamos de contextos específicos, por exemplo, de hotel. E tratamos em uma aula sobre a forma que você conhece e que você procura lugares em uma cidade, que você explora. A palavra que estava faltando de vir à minha mente era o exploring, que seria essa ideia do explorar, tá? E aí, junto com esses contextos dessas aulas, nós tratamos de vocabulário, tratamos de elementos gramaticais e trouxemos também um pouquinho de comunicação, perguntas, afirmações e negações. A aula de hoje tem o título Can you tell me the way? E olha que o nosso assunto, né, o nosso título é uma pergunta. Você pode me dizer o caminho? Você pode trocar, né, o verbo tell, que é o verbo dizer ou contar, você pode trocar por exemplo, show. Can you show me the way? Você pode me mostrar o caminho. Então, esse can é um aspecto gramatical que nós vamos tratar nessa aula de hoje. O que vocês estão vendo aqui nesse slide é o nosso objetivo. O objetivo é a gente aprender, é nós discutirmos, é eu apresentar para você, para que você possa também discutir em sala de aula, conversar com seus colegas, com o seu professor ou professora, a respeito desse tipo de assunto e desse conteúdo. Nosso objetivo é learn, ou seja, aprender, ask for and give directions. Então, a gente vai voltar para um tema que nós tratamos, que é você pedir ou você dar e oferecer direções. Usando, e ali a gente tem using polite language, é usando uma língua polida. O que seria esse polido? É aquela língua, ou polida, é a língua mais gentil, mais formal, um pouco mais educada, em um contexto que vai envolver, por exemplo, courtesy expressions, expressões de cortesia. Então, quando a gente fala excuse me, sorry, são termos que nós utilizamos para deixar uma comunicação bem mais cortês, tá? Então, quando você diz com licença, por favor, desculpe, são termos que tornam a conversa menos agressiva, menos grosseira, menos rude, tá bom? E na língua inglesa, tem certos termos que vão auxiliar nesse processo comunicativo. Só para dar um exemplo para vocês de um verbo. Em português, a gente diz, eu quero tal coisa. Se você, ao invés de dizer I want, que é o verbo querer, se você diz I would like, eu gostaria, aí você traz um contexto bem mais polido, bem mais sutil nessa comunicação. Então, nós vamos tratar de modal verbs, que são os verbos modais, can ou could, que é o verbo poder, ou a variação dele no passado, que pode significar podia, para expressar uma habilidade do passado, ou poderia, para dar essa ideia mais cortês, tá? Mais educada. E, como eu disse, nós vamos tratar de expressões de cortesia como uma forma de você se comunicar de uma maneira mais respeitosa. Tá bom? Respectfully quer dizer respeitosamente. Começando pelos verbos modais. O que são verbos modais? Helping verbs. São verbos auxiliares. São verbos que vão ajudar a nós, comunicadores, as pessoas que estão interagindo, a expressar diferentes ideias. Esses verbos modais, eles ligam o sujeito a uma ação. E eles, ao fazer quando a gente usa esses verbos para fazer essa ligação, eles expressam determinadas ideias. Por exemplo, habilidade, possibilidade,
permissão, necessidade, como vocês podem ver na definição. They are used with the base form of the main verb. Quer dizer, você vai usar esse verbo modal junto com o verbo principal, sendo que o verbo principal é o verbo que representa a ação que está sendo realizada pelo sujeito. E they, né, esses verbos modais, do not change. Eles não mudam de acordo com o sujeito. Por que tem essa observação? Porque no presente simples, quando nós conjugamos verbos principais, a gente observa que o verbo muda de pessoa para as terceiras pessoas. Quando você tem a primeira, a segunda pessoa, o verbo fica de um jeito. Quando você utiliza esse verbo nas terceiras pessoas, ele muda. Os verbos modais não têm essa característica. Eles ficam iguais para todas as pessoas. Então, por exemplo, para você formar um pedido de maneira respeitosa ou de maneira educada, verbo modal na forma interrogativa, ele vai vir primeiro, ele vai fazer essa função de verbo auxiliar, porque o verbo modal é um tipo de verbo auxiliar. Então, o verbo modal vem antes do sujeito, depois vem o sujeito e o verbo principal. Can you tell me how to get to the station? Você pode me dizer como eu chego na estação? Could you help me find the bank? Você poderia me ajudar a encontrar o banco? Então, olha aqui, o verbo poder ou a variação poderia não é a ação principal. A ação é me dizer ou me ajudar. Ajudar a mim, né? A primeira pessoa, que é a pessoa que está perguntando. Mas o verbo modal está ajudando a fazer essa ligação entre o sujeito e o pedido para determinada ação. Então, esse verbo modal faz isso. Por exemplo, eu chego para vocês e eu digo assim: I can speak English. Eu posso falar inglês. Quer dizer, é uma habilidade que eu, como sujeito da oração, tenho. I can speak. Eu posso falar. Então, esse verbo está indicando que esse sujeito tem essa habilidade. I can run very fast. Eu posso correr muito rápido. É uma habilidade que um sujeito possui. Ele tem a capacidade de executar essa ação. Então, o verbo modal, ele faz essa ponte entre o sujeito e a ação que esse sujeito tem. A capacidade, a habilidade ou a recomendação, sugestão, obrigação de realizar. Bom? Outro tópico nessa aula que a gente está discutindo. Direction commands. Comandos de direção. Esses comandos são essenciais para ajudar others navigate unfamiliar places. Então, quando a gente usa esses comandos de direção, eles vão ajudar as pessoas a navegar por lugares que são desconhecidos, que a pessoa não é tão familiarizada. Imagina, por exemplo, você está fazendo um deslocamento para um lugar que você nunca foi, para um bairro que você não conhece. O que você vai fazer? Hoje em dia, a gente tem o recurso de, por exemplo, colocar um GPS, se você está na moto, se você está em um veículo, ou, voltando um pouquinho para o tempo mais analógico, a gente pede informação. Onde fica tal coisa? Onde fica tal lugar? E aí a pessoa segue em frente, vira, tal. Então, esses são os comandos. In real life situations, em situações da vida real, tais como asking for help, pedindo ajuda em uma cidade, guiding someone to a location, guiar alguém para uma localização, ou mesmo following a map, você tentar se localizar em um mapa. No GPS, às vezes nós fazemos isso, num aplicativo de localização nós usamos isso. E aí os comandos comuns que você vai encontrar são turn. Turn, no contexto de direção, significa virar. Turn left, vire à esquerda. Turn right, vire à direita. Left or right representam essas localizações, né, essas referências. Go straight ahead. Straight quer dizer reto,
ahead, em frente. Straight também pode ser um adjetivo usado em outros contextos. Por exemplo, my hair is straight. Meu cabelo liso. Então, de novo, eu já falei isso em uma outra aula. Quando se fala de interpretação, de comunicação, de utilização de um idioma, de uma língua em um contexto comunicativo, o contexto em que aquela expressão, aquela frase, aquela palavra está inserido vai fazer diferença. Ele vai determinar que tipo de tradução você faz. Se você está fazendo, por exemplo, uma comparação com a língua materna, tá bom? Quando a gente se comunica, a gente comumente faz esse processo de comparação, um método comparativo, tá bom? Cross the street. Cross the street seria cruzar a rua, atravessar a rua. Exemplos numa sentença. Turn left at the supermarket. Quando você chegar no supermercado, turn left, vire à esquerda. Cross the street at the corner. O que é corner? Para quem gosta de futebol, corner é o escanteio, ou seja, o canto, a esquina. Então, cruze a rua, atravesse a rua na esquina. Então, você vai contextualizar de acordo com aquilo que soa mais natural para o nosso ouvido de brasileiro que tem a língua portuguesa como língua original, como nossa língua materna, tá bom? Courtesy expressions, falei para vocês que nós vamos tratar disso, expressões de cortesia para você ter uma comunicação mais respeitosa. They are polite words, são palavras ou locuções, grupos de palavras que representam essa ideia de uma comunicação mais respeitosa. Eles demonstram respeito e kindness. O que é kindness? Gentileza. Quando você fala com outras pessoas. Please, por favor. Thank you, obrigado ou obrigada. E aí eu mostro para vocês no contexto da comunicação. Ó. Can I ask you something, please? Posso te perguntar uma coisa, por favor? Thank you for the information. Obrigada pela informação ou obrigado. Quer dar intensidade? Thank you very much. Também pode fazer isso. Excuse me, com licença. Pardon me, perdão por interromper, por exemplo. Então, você consegue inserir essas palavrinhas mágicas para transformar a comunicação em uma maneira que pode ser interpretada como algo rude e transformar isso a partir desses usos, dessas expressões ou dessas palavras em uma comunicação mais cortês ou mais respeitosa. De acordo com o quadrinho, vamos analisar alguns exercícios. O turista está pedindo ajuda para encontrar, e aí nós vamos completar. Nós temos aqui uma representação do que seria a caricatura de uma pessoa inglesa, né? A gente tem uma representação como se fosse, por exemplo, a rainha. Com certeza, você, ao analisar a comunicação, você percebe que na fala dela tem uma comunicação muito prolixa, muito extensa, muita palavra, muita informação. O turista fica, coitado, sem nenhuma expressão facial, porque ele chega e pergunta: Could you tell me the way to the castle, please? Você poderia me dizer o caminho, né? Como eu disse para vocês, me dizer ou me mostrar o caminho para o castle. O que é esse castle? É o castelo. E aí ele coloca no final, please, por favor. E aí ela dá várias informações, vários detalhes. Vai, segue, esquerda, direita, tal. E obviamente a ideia é trazer o humor como foco da tirinha, do cartoon, do quadrinho, que é um recurso linguístico muito utilizado. Os quadrinhos mostram uma interação, uma progressão de uma historinha, e eles muitas vezes abordam o efeito cômico. O foco da nossa pergunta e desse questionamento não é o efeito cômico, mas sim qual era o lugar que o turista estava buscando. Então, nossa resposta correta, letra A, castle, que é castelo em língua portuguesa. Professora, por que você não falou o T? Em inglês, existem várias palavras que têm letras silenciosas. O que quer dizer isso? A letra está lá, mas ela não é pronunciada.
tá? A gente discute isso em um outro momento, ou você pode conversar sobre isso com o seu professor ou a sua professora, tá bom? Vamos para mais uma questão, que a gente tem um aviso, notice é um aviso, e ali vem a nossa pergunta. Nesse aviso de hotel, a direção siga as indicações de Max Bettington para localizar a área. Quem é Max? Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Max é esse bonequinho aqui. É como se fosse, vocês veem aí no cantinho inferior do aviso. É como se fosse um personagem que o hotel utiliza para dar o direcionamento para as pessoas. Aí nós temos a seta indicando Hotel Lobby e aí a setinha vai. E lá na fala dele, ele diz: follow the signs, né, as indicações e as setas, os direcionamentos que o Max oferece to the hotel breakfast area. Breakfast area representa o quê? Breakfast é o café da manhã. Area é a área. Então, ele tá, a partir daquele aviso e daquelas instruções, quando a gente vê aqui, ó, todas essas instruções, as setinhas, ele está mostrando qual caminho você deve seguir para localizar aquela área que está sinalizada, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de interação. Mensagem de texto, por exemplo. Onde está o cinema segundo a troca de mensagens? Então, vamos analisar. Primeira mensagem, alguém diz: Hi, I'm near the bakery. Can you tell me how to get to the cinema? Então, a pessoa olha, retomando o que a gente discutiu em aulas anteriores. Preposição, nomes de lugares na cidade. Oi, eu estou perto da padaria. Você pode me dizer como é que eu chego no cinema? E aí a resposta vem: cross the street and turn right. It's next to the café. Então, eu tenho lá, atravessa a rua, depois de atravessar a rua, turn right, vire à direita, e por fim, is next to the café. Next to the café quer dizer, fica próximo a uma confeitaria. O que seria esse café? Aquele lugar que você vai, por exemplo, para fazer um lanche. Questão número 4. Nessa sinalização de trânsito, a palavra detour indica o quê? Olha o que eu falei para vocês anteriormente do contexto. Se analisa esse contexto. Imagina se você estivesse se deslocando. E aí você encontra esse tipo de sinalização de trânsito aqui. O que seria esse detour? Faz uma interpretação. Road close, estrada fechada. Esse detour representa o desvio. Você tem um direcionamento colocando para um outro sentido, tá bom? Até porque você vê o bloqueio. De lá você não consegue passar. Interação entre um turista e um policial. E o que nós vamos analisar nesse diálogo é: o turista pede ajuda para chegar. Novamente nós vamos procurar um lugar, tá bom? Então vamos lá. Turista pergunta: Can I ask you something, please? Posso te perguntar uma coisa, por favor? Policial: Sure. Claro. Pergunta do turista: How do I get to the zoo? Como que eu chego no zoológico? E a resposta, aí você vê o policial explicando e dando as direções, como a gente viu no foco da nossa aula: Cross the street, atravessa a rua, and go straight for 2 blocks. E siga em frente por 2 quadras. Blocks, se a gente traduzir como bloco em português, nesse contexto de deslocamento, de localização, vai ser estranho para nós. Então, esse blocks representa a quadra, tá bom? E aí, voltando para o foco da nossa pergunta, a resposta é zoológico, ok? Pessoal, na aula de hoje, nós tratamos um pouquinho sobre verbos modais, que são esses verbos auxiliares, retomamos um pouquinho de preposição e de substantivo, e principalmente sobre essa questão de você transformar uma comunicação e um pedido em uma comunicação mais respeitosa, tá bom? Nós encerramos por hoje a nossa aula e eu vejo vocês em uma próxima atividade.
Até lá e bye bye!